Maurício, se a gente acompanha tudo isso e é extraordinário o grau de efervescência, de comentários, de pronunciamentos públicos, de palpites aqui e ali, trata-se de, como se fala em inglês, e eu peço perdão novamente à nossa audiência por usar uma expressão anglo-saxã, trata-se de wishful thinking, ou seja, quem adoraria que algo acontecesse, a, o tratamento de algumas manifestações como o início da resistência ao Trump, ou é para valer? Bom, eu acho que é o início ainda, William. Apesar da gente ter três sinais que foram negativos em termos de opinião pública para o Trump, né? Eu acho que o primeiro sinal são os primeiros resultados da perda de popularidade. Ele começou com uma popularidade aí na casa dos 47, 48% e já está, várias pesquisas, inclusive agregadores de pesquisa aqui, já estão mostrando que ele está na casa dos 42, 43%. Ele perdeu 5, 6 pontos aí nesse período que é bastante breve para um presidente começando o mandato, né? Ele só nesse momento ele está praticamente empatado com o nível que ele tinha em 2017, né? Que era mais ou menos 42%. Então, e é mais interessante, né? Que ele perdeu a avaliação, popularidade na pergunta que as pesquisas fazem sobre como ele está lidando com a economia, né? Ele perdeu 10 pontos nessa pesquisa, ele já está com 60% de reprovação em lidar com a economia. E aí, quando a gente olha esses números, na maioria das pesquisas, ele perdeu entre os independentes. A perda dele entre os eleitores republicanos é praticamente nenhuma ainda, né? E, obviamente, a rejeição dele em relação aos democratas continua alta. Outro sinal de que o Trump já está tendo uma influência negativa na opinião pública é que os democratas, semana passada, ganharam uma eleição para a Suprema Corte de Wisconsin, que foi uma eleição, inclusive, que a vitória veio em condados onde o Trump ganhou em novembro de 2024, que não faz muito tempo. E duas eleições de Congresso que foram ganhas pelos republicanos no estado da Flórida, apesar deles terem vencido, a diferença, os democratas reduziram muito a diferença, na casa de 15 pontos percentuais em relação à diferença da vitória do Trump em novembro de 24. Ou seja, a gente já começa a ver sinalizações de perda de popularidade. Mas é importante dizer que todas as pesquisas mostram que o core de popularidade dele, né, os grupos mais duros de popularidade dele, ainda não são afetados. Inclusive, esses grupos apoiam essas medidas, apesar dos economistas aqui nos Estados Unidos dizerem que esses grupos, né, que são de mais baixa renda, menos escolaridade, vão ser muito afetados aí quando, obviamente, essas tarifas se traduzirem em aumento de preços, né?